Olá, está no ar mais uma edição do podcast Galeria Lilás da Lesc. Bom, assim como o espaço, com esse nome que existe na Assembleia Legislativa, gente, o nosso podcast resgata a história das representações femininas que já foram ou são deputadas estaduais em Santa Catarina. E a edição de hoje está especial por dois motivos. A nossa convidada é excelente e eu estou com a minha colega que vai conduzir esse podcast junto comigo, a Grace. Seja muito bem-vinda, que honra estar ao seu lado nesse projeto. Eu que digo isso, bom dia, e para mim é um prazer estar participando de um programa que permite que as pessoas conheçam a história e a participação das mulheres na história do Estado e também na política do Estado. E hoje a gente está com ela, a nossa deputada Simone Shiran, é isso? Falei certo? Corretamente. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, retornar à Lesc e poder relatar um pouco da minha caminhada até aqui. Olha, falando um pouquinho do currículo, Grace, que é extenso, logicamente, antes de ocupar o cargo na Assembleia Legislativa, a nossa convidada, logicamente, é natural de Joinville, professora administradora escolar, graduada em pedagogia e pós-graduada em administração escolar pela Associação Catarinense de Ensino, professora da Rede Estadual de Ensino, consultora educacional, diretora de escola, administradora escolar, diretora da 5ª Coordenadoria Regional de Educação, conselheira municipal de educação e secretária adjunta de Estado da Educação, e atuou como conselheira no Conselho Estadual da Assistência Social e no Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes. Atuante é conselheira no Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Longo, hein? Ufa! Mas não só isso, como deputada, ela recebeu mais de 28 mil votos. Foi isso, Ficou na primeira suplência, tomou posse entre 2003 e 2007 e assumiu a cadeira na Lesc como deputada suplente por 6 vezes. Não foram poucas passagens, então, aqui pelo parlamento, e a gente já começa entrando nessa seara da política para saber quais foram os destaques, o que a senhora traz como marcante dessas 6 passagens pela Lesc. Sim, minha passagem aqui na Lesc, à época nós tínhamos mais deputadas, pela qual então nós formamos um grupo, trabalhando tudo aquilo que envolve o empoderamento da mulher. Fizemos muitas ações, sempre em conjunto, de uma forma partidária, trazendo a mulher para dentro da Assembleia Legislativa, E acredito que ao longo desses anos, ainda há poucos dias, ouvi o relato de uma vereadora do município de Garuva, onde eu ingressei como professora, com 18 anos de idade, E ela dizendo que ela foi eleita no último pleito como vereadora e que a inspiração da vida dela foi o convívio comigo ao longo dos anos, conhecendo meu trabalho como professora, toda a minha caminhada na educação, e que eu vim, também entrei na vida pública, caminhando, trilhando pela política, buscando o espaço da mulher, e isso tudo a inspirou para hoje ser vereadora no município de Garuva, e foram muitos os relatos que eu ouvi ao longo da minha vida em muitos municípios dizendo: você foi a minha inspiração. Como muitas mulheres que aqui estão hoje e que por aqui passaram, tenho a certeza que serviram e servem de inspiração para outras mulheres. Que bacana. Falando nisso, a educação é o seu norte, o seu currículo se estende aí todo na trajetória acadêmica e como professora, lecionando. Eu queria que a senhora me falasse como é que entrou a política na sua vida. Olha, eu iniciei em comunidade rural, muito jovem, Mas eu venho de uma família onde o meu avô foi professor, ainda em língua alemã, porque as crianças em área rural não dominavam a língua, então elas tinham conhecimento da língua portuguesa, da língua nacional, através da escola. Olha. E depois do meu avô, que foi concursado pelo município de Blumenau, depois foi para Joinville, a minha mãe também atuou por 70 anos, até os 70 anos de idade, na área da educação, tanto na rede estadual como na rede municipal. Então eu tinha todo
uma motivação pela experiência da minha casa na área da educação, e eu sou filha mais velha, trilhei o caminho da minha mãe, né? E ao longo dos anos, em comunidade mais afastada, você não é só professora, você é assistente social. Eu sempre digo, a comunidade tem acesso ao pastor, ao padre local e à escola. A escola é o centro. E quando eu constatei que essas mães nunca tinham feito um exame ginecológico, eu trouxe a rede feminina para dentro da escola, do espaço da escola, num sábado, e motivamos, elas tinham vergonha do próprio corpo. Então, e promovi muitas gincanas com a comunidade, os finais de semana, porque eles não tinham lazer. E aí surgiu o videocassete, nós promovíamos no sábado à tarde, cinema para as crianças, né? E com a própria app da escola, a gente sempre fez melhorias, investindo em biblioteca, quadras de esporte, sabe? Então, a comunidade sempre muito envolvida com a escola. Eu fui diretora eleita aos 21 anos de idade, em comunidade rural, e ali começa, né? Porque quando o prefeito decidiu construir um ambulatório para atender a comunidade, inicialmente ele anunciou que seria na comunidade do Quiriri. O prefeito à época era o Wittfreiter. E aí nós na escola nos mobilizamos, porque a minha escola ela ficava bem no meio, onde que ela poderia atender tanto as comunidades que eram vizinhas do que o Quiriri, que era a última comunidade. Então, todos tinham um deslocamento muito difícil até o Quiriri. E ali, nós nos mobilizamos enquanto comunidade, fizemos um documento, comprovamos ao prefeito, né? E, na verdade, o resultado foi que o ambulatório foi construído ao lado da escola. Então, ali inicia uma liderança natural. Você defendendo as necessidades de uma comunidade, com uma visão de uma liderança, né? E uma outra situação que causou muita tristeza, nós perdemos um aluno com 12 anos de idade que ajudava os pais em casa com pulverização do tomate. A partir dali, eu criei uma horta com 500 metros quadrados, trouxe os extensionistas rurais da IPAGRE e iniciamos uma nova dinâmica com a família, o avô, o pai, porque todos moram na mesma propriedade, né? E aí iniciamos um defensivo natural. Então, assim, você como líder de uma comunidade, sendo o padre, o pastor, ou a gestora da escola, você começa a conviver e se deparar com as situações que você pode transformar a vida. E ali, num processo natural, depois o partido fez o convite para que eu fosse disputar como vereadora. Aquela questão, precisamos de mulheres, né? Você é uma liderança, por que não? Mas eu sempre disse, eu vou disputar para conquistar uma cadeira, não para preencher uma cota exigida por lei, né? Então, eu sempre fui muito enfática, sempre fui muito verdadeira, né, nas minhas defesas. E a senhora colocando toda essa questão de amparo para a comunidade, porque estava inserida, conhecia a realidade, conhecia as necessidades. Depois, chegando a um cargo de deputada, distancia um pouco, mas assim, está muito mais apta para ajudar as pessoas a entender o que elas precisam. E nessa área da educação, o que a senhora observou e o que observa hoje que falta? Falta para a população, falta e faria diferença? Como que as pessoas... que tipo de ações a senhora ainda sente que necessitam de atenção do poder público, na sua experiência? Sim. Hoje eu atuo como secretária executiva da Associação de Municípios da Munesc, na região norte e nordeste de Santa Catarina, onde nós temos colegiados, né, de todas as ações na área de infraestrutura, defesa civil, e
educação, naturalmente. Então, nós tratamos ali da questão da educação nos 9 municípios que pertencem à nossa associação, em parceria com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, sempre buscando, né, ajudar e atingir as metas, né, fazendo que os gestores de cada município possam se espelhar nos resultados de Joinville, que são os melhores a nível nacional, né? Isso ao longo de décadas. Então, e eu também hoje atuo como vice-presidente do Conselho Estadual de Educação. Então, estou muito próxima, né, do convívio, sempre atualmente com a secretária Luciane Sereta, a secretária adjunta Patrícia, e o próprio nosso presidente Oswaldir, que sempre traz a discussão em sessões plenárias do nosso conselho, trazendo a realidade da comunidade para dentro do conselho. Então, nós chamamos os secretários municipais de educação, né, detectando sempre onde temos algumas fragilidades, para que eles venham se apropriar também de todas as ações desenvolvidas no Conselho Estadual de Educação. Quero destacar aqui toda a questão do Covid, do período do Covid. O Conselho Estadual de Santa Catarina foi referência nacional, né? Então, eu trabalhei nesse mesmo período na associação, onde a gente estava periodicamente com as comunidades, com os secretários, e como isso perdurou por muitos anos, as famílias começaram também a afrouxar, as crianças deixando de enviar as suas atividades para as escolas. Nós fizemos apelo através de publicidade, o Marcelo Petrelli nos ajudou muito, né? Fazendo essa divulgação de forma gratuita, trazendo novamente os pais para um chamamento de que naquele período as crianças precisariam de muita atenção, né? Pela forma da aula online, da própria situação emocional da criança, de não ter o convívio com os colegas. Isso fragilizou muito a educação em todos os municípios a nível de país, né? Então, é bem dinâmico o nosso trabalho, tanto na questão da elaboração de projetos, né, para as escolas, e nós ganhamos um prêmio do BIM a nível nacional de um projeto que já foi inaugurado no município de Joinville, de um CI, e de forma muito integrada, muito lúdica, sabe? Então, a Amunesc me possibilita, e também o Conselho Estadual de Educação, de estar sempre discutindo tanto a questão da legislação, do apropriamento do direito da criança em aprender, né? E nós temos que estar sempre capacitando os nossos professores. E isso a gente faz através também da nossa associação, em parceria com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, que estão sempre atuando conosco, e também a assistência social. Porque não se faz educação pela educação sem termos essa parceria com a assistência social, com a saúde, enfim. Perfeito. Falando em Ministério Público, um dos estudos do Ministério Público está relacionado à Lei 10.639, no qual a senhora, inclusive, foi também do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes. E a gente tem aí, né, um desafio de 20 anos, que é mais ou menos 22 anos, né? Que é o que está completando agora a Lei 10.639, que é colocar em prática o estudo afrocentrado dentro das escolas. A gente sabe que um dos maiores desafios é a capacitação dos professores. Joinville está sempre na frente em questões de números educacionais. Nessa questão, como é que está hoje, que a senhora pode falar? Houve algum avanço? Existe algum estudo, tanto para a região quanto para o estado, que a senhora tem trabalhado de forma paralela? Sim, quando em 2018 eu ainda estava à frente da Secretaria de Estado da Educação como secretária, nós pudemos editar os livros, né, que estariam trabalhando a capacitação dos professores, né, tanto nas comunidades afrodescendentes, quilombolas, indígenas. Isso foi também um marco para o nosso estado. Hoje, através da nossa associação, a nossa coordenadora da Amunesc,
A Denise, ela é negra e nós trabalhamos muito essa questão nos 9 municípios. É um pleito de todos os secretários. Agora, no último mês, eles estavam, inclusive, trazendo bibliografias específicas, material didático específico, trabalhando também a questão socioemocional, da questão do bullying, trabalhando todas essas ações de forma integrada, sabe? Então, posso falar pela nossa região, né? E também no Conselho Estadual de Educação, nós temos um conselheiro negro, Antônio Carlos Nunes, que trabalha de forma muito enfática. No ano passado, nós tivemos um trabalho com muito resultado dentro do Conselho e acredito que nós estamos caminhando bem. Que né? bom. Tardiamente, como você disse, né? Sim. Tem 10 anos, mas acredito que vai muito também do gestor público, né? E os órgãos de controle também estão cobrando. Isso é importante. Saindo um pouco assim da sua trajetória profissional, Sim. que bem extensa, né, pelo que a gente observa, o que sobra? A vida pessoal. Filhos, perspectivas para o futuro, a senhora pretende tentar voltar ao parlamento, ter uma nova experiência aqui na Assembleia Legislativa, o que projeta? E assim, Joinville, né, cidade das flores, cidade da bicicleta, cidade da dança, quais são seus hobbies? Um pouquinho a Simone mulher, um pouquinho a Simone pessoa. Joinville, com o título da cidade mais feliz, né, do país. Também é uma cidade que se destaca com o título da cidade do voluntariado, que foi um projeto meu aqui na Assembleia Legislativa. Mais uma linha de frente importante no seu trabalho, né? E reconhecimento, sabe? Porque nós temos muitas mulheres que se destacam no trabalho voluntário, os homens também, mas em grande maioria são as mulheres, né? Então, eu fui casada por 23 anos, né? Onde eu tive, então, 6 filhos, 4 enteadas, né? Quais o meu marido era viúvo, a menor filha dele tinha 3 anos à época, então criei todas, né? E, na verdade, sempre em parceria com ele, porque eu morei em Florianópolis por 12 anos. Então, numa oportunidade, eu trouxe a filha mais velha, que passou aqui no vestibular para Direito, a Cíntia, que depois conheceu aqui na Assembleia Legislativa o Mauro Mariani, deputado, né? Estão casados até hoje, tem as trigêmeas. Depois, a segunda é a Zilda, que também tem um casal de filhos, né? Casada também. E a Silvia é veterinária, mora em Balneário Camboriú. E a Lídia trabalha na área do jornalismo, com o município de São Francisco do Sul. Para visitar os filhos é uma viagem pelo estado. Na verdade. E aí eu tenho do meu primeiro casamento um casal, que é a Daniele, tem 42 anos, trabalha com eventos, né? E ela gosta tanto de eventos de formatura, casamento, entrega de prédios, né, residenciais, enfim. Trabalha com essa área. E o meu filho é advogado, atualmente ele trabalha na Tupi, moraram por 3 anos na Alemanha, retornaram agora em novembro do ano passado. E eles têm a Olívia, de 4 anos, e a Daniele tem a Catarina, a minha neta, de 13 anos. Então, ali é um menino, né? E são 6 meninas. E todos muito próximos, né? Eu tenho um convívio com neto, é a maior bênção que a gente pode conquistar na vida, porque nós já estamos num novo ciclo, né? Enquanto nós temos nossos filhos, nós temos muitas responsabilidades na manutenção da casa, né? E tudo mais. Hoje, eu já sou aposentada na rede estadual, mas continuo trabalhando porque eu acho muito importante poder contribuir com toda a minha experiência, com toda a minha caminhada, outros municípios, como eu faço lá na Munesc, como faço no Conselho Estadual de Educação.
Mas assim, final de semana, as meninas gostam de dormir na minha casa. Hoje eu estou sozinha, né? Então a avó está sempre pronta quando os pais querem viajar, quando os pais querem namorar, curtir o final de semana. Curte os netos. A avó tá ali, né? A avó tá on. Tá, sempre. E sempre é uma alegria, né? E eu sou de festa, então quando a Olivia se parece muito comigo. Quando ela chega, vai ter bailinho hoje, vovó. Então nós temos que botar o som funcionando em casa para realmente curtir aquela noite, E sabe? haja energia para tudo isso, e trabalhar e Sim, e neto. mas assim, a minha filha diz que sou ligada nos 220. O marido dela e eu, quando junto os dois, sabe? Sai de baixo. Mas é da minha natureza. Desde criança, a minha mãe disse que quando me embalava, ela não podia cantar Nana Neném, porque eu dizia, essa música não, sabe? Porque eu dormia muito pouco, eu incomodei muito a minha mãe. Então, e continua assim, sabe? Ligada. Elétrica, né? Tem uma festa para ir, me convide. Opa! E com relação aos apelidos de Joinville, a senhora faz jus, por exemplo, Cidade das Flores. Sua casa tem bastante flores? Na verdade, eu moro numa casa, né? Que realmente com 6 filhos hoje ela fica um pouco grande, mas sabe que quando o filho reforma a casa, sempre tem alguém por 6 meses na minha casa. Então é um entra e sai. O meu filho saiu recentemente, tem 15 dias que ele mudou para o apartamento dele depois que voltou da Alemanha. Então eu tenho mais de 80 orquídeas. Olha só. Eu tenho assim uma vocação para flores. Sabe? Então, lá moramos num condomínio onde mora minha mãe, a minha irmã e eu. Quem cuida do jardim sou eu. Eu sou responsável pelas flores. Na ordem ali, a terra da dança também. A senhora já falou que tem bailinho em casa. A senhora que comanda a coreografia, então. Sim, na verdade, é a Olivia que comanda. E agora, com festa junina na escola, que estamos, aí o negócio as quadrilhas, né? Nesse período. Mas, assim, eu frequento muito, né? O Bolshoi foi uma conquista do nosso saudoso Luiz Henrique da Silveira. Então, Joinville transpira a dança, né? Hoje, o nosso prefeito atual, Adriano Silva, fez uma estátua numa praça de uma bailarina destaque de Joinville. Então, realmente, todos nós, joinvilenses, temos orgulho desse destaque, né? De Joinville realmente ser uma referência da dança a nível nacional e já internacional, né? No início, a senhora falou dessa questão da vereadora que se inspirou na senhora e falou que foi uma das motivações para entrar. Voltando só um pouquinho para essa questão, falou das suas netas, não sei se alguma pessoa assim da sua família já manifestou interesse, mas assim, essa importância de representatividade, né? Além de ser difícil, a questão das mulheres na política em números ainda é muito reduzido perto da quantidade de cargos que tem, mas a senhora também está num órgão de desenvolvimento regional, na cidade que tem a economia mais forte do estado, também não deve ter sido, digamos assim, não que não haja um acesso, mas assim, também é um aspecto relevante no sentido de ser uma mulher dentro de uma área voltada à economia, dentro de um grande polo do estado. Quais são as dificuldades que a senhora sente em ampliar a participação das mulheres, tanto nesses campos econômicos, né, quanto na política? Como mudar isso? Como reverter? Como ampliar a presença das mulheres nesses espaços? Eu ao longo dos anos, eu percebi comigo, né, a mulher se cobra muito, né? Quando eu fiz a referência, que eu fiquei 12 anos aqui, eu estava sempre em contato com meus filhos através do celular, né? Onde você está, o que você está fazendo, fez a tarefa de casa. Quando eu retornei, meus filhos já eram adolescentes e aí foi a vez deles saírem de casa para buscar formação, né? Então, acredito que muitas das mulheres ponderam essa questão da cobrança. Sou mãe, né? Tenho meu companheiro, administro a minha casa, tenho espaço para a política na minha vida, quero isso, quais as consequências, né?
Então, eu vou dizer a vocês, eu tive que abrir mão do convívio dos meus filhos por um período muito importante. Graças a Deus, nunca ninguém me incomodou, né? Assim, no sentido de eu ter uma preocupação, o caminho das drogas, que é uma porta aberta também, né? Sim. Mas eu sempre tive esse controle mesmo longe, eu fiz esse acompanhamento. Mas eu acredito que muitas das mulheres fazem essa avaliação, sabe? E, infelizmente, é uma das razões que não vou, né? Ou muitas vezes o próprio companheiro não vê, mas pondera, né? Coloca na balança o que isso vai representar para a nossa casa. Então, eu acredito que a maioria das mulheres que estão no serviço público, já têm uma atividade, elas realmente são convidadas pelos partidos políticos, pela atividade profissional, já que elas têm um destaque a mais. E foi o meu caso, né? Fazendo análise da minha vida, da minha trajetória na política. E quando você me pergunta, você almeja, né? Voltar? Acredito na atividade que eu estou, sempre poderá haver a oportunidade de um cargo eletivo, seja no executivo, seja no legislativo. Lógico que quando for para você representar uma causa, quando você for para defender a sua região, você vai ponderar. Olha, eu tenho a experiência, eu tenho a condição, você vai se colocar à disposição. Né? Então, hoje eu sempre me preocupo em trazer novas lideranças. Né? Eu sempre digo, eu estou contribuindo, já contribuí em muitas áreas, mas eu preciso motivar pessoas novas. Né? Nós temos aqui o nosso deputado Fernando Krellin, que é uma liderança da minha região. Né? Ele é jovem, então ele tem que buscar novos espaços. O prefeito da minha cidade, Adriano Silva, ele foi reeleito com mais de 80%, né, de aprovação na sua gestão. É uma pessoa que também terá uma caminhada brilhante na política. Então, mas aí as mulheres, né? Temos a vice-prefeita Rejane, na nossa região Barra do Sul também nós temos uma vice-prefeita mulher e sempre estimulamos as mulheres a buscar um espaço na vereança, buscando um espaço também no executivo. Acho que é muito importante agora, quando eu faço a avaliação, né, da minha posição enquanto a secretária executiva da Munesc, acredito que é o reconhecimento dos prefeitos pela minha trajetória, porque eu sou escolhida em assembleia de prefeitos por eles, né? E fui reconduzida já por 5 vezes, em todo final de ano, a recondução. E então, como estamos falando, nos cargos executivos, na composição dos secretariados da minha região, muitas são mulheres. Olha que bacana. Sabe? Agora, então, em toda a sua fala, desculpa lhe cortar, a senhora mostra esse ímpeto de liderança. Isso já veio com a senhora desde pequena? Era líder de turma? Era a primeira a responder as coisas? Essa liderança já é algo que nasceu com a senhora? Olha, eu sempre fui... Como filha mais velha, você tem responsabilidades em casa. A minha mãe é professora. Sim. E ela foi alfabetizadora por 18 anos. E ela foi fazer a faculdade dela aos 40 anos de idade, à noite, né? Então, eu tenho 3 irmãos. Eu era mais velha, então naturalmente foi me instigada essa liderança, porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos, Sim. Né? Muitas vezes cozinhar para eles. E depois, em casa, a minha mãe sempre conta, quando eu fazia aniversário, eu sempre brincava com as crianças da rua. A gente brincava de rolimã, voleibol, né, queimada, sempre na casa de alguém. E a minha mãe disse que eu comunicava um dia antes do meu aniversário: mãe, amanhã meus amigos vêm para o meu aniversário. Então, sempre eu a surpreendia. Ela disse, sabe? Então, eu sempre fui de agregar as pessoas, de trazer para minha casa. E sou assim até hoje.
Percebe? Sabe? A gente percebeu. Mas já teve, então, uma referência forte da sua mãe, né? De observar Sim. o exemplo dela. É, Que verdade. também provavelmente teve que abdicar de tempo de convivência. A senhora é irmã mais velha de quantos? 4, nós somos total 4. E a minha mãe também foi convidada para ser candidata a vereadora. Mas o meu pai sempre segurou, sabe? Então, quando eu fui convidada para ser coordenadora regional de educação, eu tinha 29 anos. Daí a minha mãe disse, você está preparada? Veja bem, você tem pouca idade, 2 filhos pequenos. Não é uma atividade fácil, porque ela foi supervisora local, né? Então, ela convivia. Tem uma dedicação muito grande, comunidade, reuniões à noite, né? Eu disse, não, mãe, eu vou. Eu vou pela sua história, do meu avô, né? E aí eu aceitei esse desafio. Então, eu sempre surpreendi a minha família com relação a essa questão de dizer, não, eu vou contribuir, eu vou transformar, eu vou ver o quanto eu posso ajudar. E é um exemplo que vai passando de geração em geração também, essa força de vontade, a determinação. Com certeza, já vejo isso na Olívia. A Catarina, ela já é mais centrada. Ela é pisciana, então o negócio dela são as artes, tocar piano, pintar telas, sabe? Ela já tem um perfil bem diferenciado, né? Eu sempre digo para minha filha, ela puxou mais a avó paterna. E já a Olívia, eu já vejo nela essa liderança, porque com 4 anos ela chega na minha casa e diz, não, hoje vai ter bailinho, né? Então, o cardápio, ela adora sushi, então, vovó, hoje vai ter sushi no jantar, né? Muito parecida com a avó, então. Falando em cardápio, qual a sua comida preferida? Ai, gente, eu sou muito eclética, sabe? Assim, eu gosto de pirão com linguiça quando vou lá para São Francisco do Sul. Bom, hein? Um peixinho, né? Assim, e tem na cidade de Joinville, nós temos o marreco, repolho roxo. Então, também, final de semana, quando a gente vai para um restaurante, a gente gosta, no inverno principalmente, né? Mas aprecio muito também um churrasquinho em família, final de semana, Tem né? o seu valor. Uma caipirinha. Ótimo. Eu tô dentro desse cardápio aí também. Agora, uma coisa, vou puxar o gancho, Grace, e aí você finaliza, só porque tem a ver com a resposta. Dentro desse contexto mais pessoal, uma coisa que ninguém sabe sobre a senhora e que deveria saber. Olha, a Simone... Difícil, né, para uma pessoa que teve a vida pública, né? Porque, na verdade, eu sou uma pessoa muito transparente, sabe? As pessoas olham para mim e já sabem se eu estou bem, né? Meu filho é impressionante, ele me liga todas as noites. Mãe, como foi seu dia? Né? E aí, na minha voz, ele, não, você está me escondendo alguma coisa, né? E realmente eu sou assim, né? Agora, talvez o que ninguém saiba, é que eu gosto de dançar, quem sabe, né? Que eu sou uma pessoa muito alegre, gosto de viajar com as minhas amigas, já fomos para o Vietnã, já fomos para Las Vegas, já fomos para a China e... Recentemente, no último feriado, fomos para Foz do Iguaçu. E eu ia dizer que durante a nossa conversa, várias vezes seus olhos brilharam um pouco a mais do que já são brilhantes, demonstrando emoção com lembranças. Sim. Assim, demonstra uma satisfação com a trajetória. Então, assim, queria pedir que a senhora, vendo esse seu semblante, assim, de realização e de até emoção, que a senhora dissesse um momento marcante. Porque a senhora falou, várias pessoas já disseram que foi inspiração, uma história marcante. Bem, eu acho que a história marcante na vida da gente, além da vida profissional, é o nascimento dos filhos, né? E eu perdi a minha segunda filha com uma síndrome rara aos 4 meses de vida. Isso eu quero dizer para vocês que é uma coisa que me emociona sempre que falo. Porque não tem dor maior, né? E, por outro lado, a alegria do nascimento das minhas filhas, de poder ver os meus filhos emancipados, trazendo o melhor de si. Eu sempre digo, a obrigação deles é ser melhor que eu fui, né?
Então, ver a singularidade com que os meus filhos respeitam o próximo, eles são pessoas que eu, ao longo da minha vida, sempre disse, olha, se coloque no lugar das pessoas. Na época do Covid, meu filho e a minha nora se mudaram para minha casa porque moravam no apartamento e ela estava grávida da Olivia. Inúmeras vezes o meu filho disse, mãe, vamos comprar 2 caixas de brigadeiro, vamos mandar para o hospital, vamos mandar para esse pessoal que está à frente. Então, pequenos gestos dos meus filhos me deixam encantada, né? De vendo que, apesar de todo o meu trabalho, muitas vezes da minha ausência, as pessoas maravilhosas que eles se tornaram. E é isso que fica, né? Da mesma forma, eu trabalho agora com os meus netos, né? Essa questão da empatia. Então, é o que eu posso registrar a vocês. E essa oportunidade de estar com vocês aqui, podendo fazer esse relato da minha vida, que realmente me emociona, porque eu tenho orgulho da minha trajetória, de por onde eu passei, lá da escola isolada, que eu pude transformar a vida daquelas pessoas. E quando eu retornei lá, pedindo voto como deputada estadual, vendo o cartãozinho de Natal que eu produzi com as crianças lá guardado, Dona Simone, está aqui, ó, a gente guarda de recordação esse cartão de Natal que a senhora fez com as crianças aqui. É isso, as coisas pequenas. O carinho das pessoas, o reconhecimento quando você sai e um ex-aluno, professora, posso lhe dar um abraço? A senhora marcou minha vida. Tenho ainda o seu santinho lá em casa. Então, é isso que fica, que é a essência de cada um de nós. Então é isso. Olha, o podcast Galeria Lilás é um conteúdo multiplataforma. Nós vamos ficando por aqui. Foi idealizado pela Rádio AL em parceria com a TV AL e também a Agência AL. A produção é de Carol Polidori e Sara Castro, com trabalhos técnicos de Vitor Hugo e Ronaldo Geller. Obrigada pela companhia e continue nos acompanhando por aqui. Até a próxima, gente. Beijo. Tchau, tchau.